Olá, meu povo, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido A6. Quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e que também dê aí o seu like. Bom, o assunto nesse momento, evidentemente, tem a ver com esse julgamento que está acontecendo no STF, que a partir desse julgamento, então, nós teremos aí, com a decisão, claro, né, com a votação dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que vai tornar então réu o Bolsonaro e também os demais que estão sendo também lá, né, que são os denunciados, tá bom, pela PGR, que foi apresentado então ao STF. Eu assisti aqui, não tudo, mas assisti uma parte da apresentação, tá, que é o voto também do Alexandre de Moraes, né? E ao mesmo tempo todo um relatório, né? Todo um relato do Alexandre de Moraes, no sentido de apresentar as provas, tá certo? As provas, ou seja, a defesa, né? Dessas provas que foram trazidas, então foram desenvolvidas e tudo mais pela Polícia Federal e depois pela Procuradoria-Geral da República. Olha, gente, vou falar para vocês. Quem pelo menos acompanhou, pelo menos uma parte do depoimento do Alexandre de Moraes, olha, eu vou falar para vocês. Eu aqui, inclusive, eu estou aqui procurando passar para vocês assim de uma forma racional, tá? Quando a gente fala assim de uma forma racional, a gente como se diz assim, tira todas as vestimentas, tá? Se despoja de tantas de questões ideológicas e tudo mais, né? Para poder entender todo esse processo, tudo que aconteceu. E os crimes que realmente pesam nas costas, né, desses senhores, os golpistas. E eu tô querendo dizer aqui para vocês, porque o Alexandre de Moraes, ele foi assim, como se diz, não é apenas um discurso, não é apenas um falatório, mas ele foi descascando, né? Descascando todos esses golpistas, inclusive as defesas dos advogados. Ele foi contradizendo um monte de coisa, por exemplo, que os advogados apresentaram, porque ontem teve a apresentação dos advogados, né? Dos advogados de defesa, tá? Olha, ele foi descascando tudo. E de forma, assim, muito comprovado mesmo. Ele apresentou documentos, quem pôde assistir, viu tudo ali. Ele apresentou as conversas de lives, as conversas de redes sociais. Tá tudo ali. E ele mostrou lá, tá? Ele mostrou. E uma outra coisa também é o seguinte, foi apresentado um vídeo, tá? Eu acho assim importante essa questão de sempre mostrar, né? Tudo aquilo que aquela destruição lá do 8 de janeiro, toda aquela invasão, aquela coisa horrível que aconteceu ali, sabe? Precisa ser mostrado essas coisas assim para parar com essas falas assim ilusórias de gente que vive em outro planeta. E aí tentando ludibriar, tentando enganar a população, dizendo que o que aconteceu lá em Brasília não foi uma coisa tão horrível o quanto parece. E o Alexandre de Moraes fez questão de mostrar, ele mostrou, foi apresentado lá, tá? Inclusive falas de quem estava lá também fazendo toda a bagunça. Falas. A meu ver assim, tudo que o Alexandre de Moraes apresentou, tá, hoje, agora pela manhã, está muito evidente e muito claro essa tentativa de golpe. E os objetivos de toda essa gente, quais eram os objetivos? A trama, sabe? Essa trama armada, essa trama planejada, tá? Desde 2022, essa coisa toda, desde o período eleitoral, tudo ali, ó,
tudo mostrado de forma muito clara, muito evidente. De tal forma que eu, do meu ponto de vista, eu não tenho o que questionar ali não. Eu fico até às vezes pensando assim, quem vai justificar que a gente sabe que bolsonaristas que ficam por aí, né, falando um monte de baboseira, vai justificar o quê? Vai dizer que há erros em que sentido? O Alexandre de Moraes, ele até contestou também esses advogados que ficam falando, nós não tivemos acesso ao processo, a não sei o quê, a isso, aquilo. Ele contestou, ele mostrou documentos. Ele não ficou assim na base da fala, não, da conversa, não. Ele mostrou documentos. A oportunidade que essa turma toda teve, tá? Né? Eu quero trazer aqui para vocês, né? Isso tudo assim que foi apresentado pelo Alexandre de Moraes, e do meu ponto de vista, porque agora vai começar então os ministros, a fala dos ministros e o voto dos ministros, tá? Se aceita, né, que eles então, junto com Bolsonaro, se tornem réus, né, ou não, tá certo? Olha, eu vou ser muito sincero para vocês, isso daqui com toda certeza vai levar esse povo tudo para a serem réus. Vai levar. E eu achei interessante também porque tem algumas coisas relacionadas ao Fux aí, né, que até o Bolsonaro apostando no Fux, né, no ministro Fux. E o Alexandre de Moraes, ele apresentou muita coisa lá do que foi feito, inclusive, no período do Fux, do presidente do Supremo. Tá? Isso aí é uma coisa que eu preciso observar. Mas ele foi assim, mostrando, né, apresentando provas e mais provas. E aí, contra o Bolsonaro, é que eu achei interessante, porque fica um monte de gente justificando aí, dizendo que o Bolsonaro não tem culpa. O Bolsonaro não participou. O Alexandre de Moraes, na sua apresentação, ele demonstrou de forma muito clara e muito evidente a participação do Bolsonaro nessa tentativa de golpe. A minuta do golpe, hoje eu passei a entender um pouquinho melhor essa história de minuta do golpe. Tem diversos momentos ali, olha só, da participação do Bolsonaro. O Bolsonaro sabia muito bem dessa minuta do golpe. Aí o Alexandre de Moraes, ele procurou assim de uma forma muito clara, né? Quando ele vai falar do depoimento do Mauro Cid, porque aí muita gente também, sabe, bolsonaristas, eles são muito espertos, né? Eles querem, tipo assim, fazer com que as declarações do Mauro Cid são contraditórias, são não sei o quê, que não apresenta provas em si, né, nos seus depoimentos, como se o Mauro Cid estivesse inventando um monte de coisa. E o Alexandre de Moraes, nesse ponto, foi muito interessante. Ele foi pegando coisas de depoimentos, por exemplo, do Mauro Cid, e ao mesmo tempo ele foi comprovando aquilo que o Mauro Cid disse lá, com documentos, com falas, tá? Essas falas de redes sociais. Aliás, eu queria até dizer uma coisa aqui para vocês, uma coisa interessante que assim, que a gente vai assistindo né, assim, um julgamento como esse, o quanto que os bolsonaristas, os políticos bolsonaristas, essa turma toda, eles produzem provas contra eles mesmos. Eles produzem provas. Aí vem a questão, né? Eles são muito bons de redes sociais, fala tudo em redes sociais, quer, sabe, chamar a atenção, quer trazer públicos e mais públicos a favor deles com o uso das redes sociais, com fake news, com mentiras, com esse monte de coisa. Agora, nesse momento, e isso no futuro também vai ter um peso muito grande, essas falas todas, então, entram nesses processos todos. Falas do Bolsonaro, então vocês estão achando assim que tudo que o Bolsonaro falou, aquilo ali foi só fala, foi só uma conversa. Não. Porque o que acontece? Você vai relacionando. Você vai pegando documentos, você vai pegando, sabe, relacionando assim questões de tentativa de golpes com falas. Ou seja, tal fala. Esses momentos também de manifestação, de manifestações que aconteceram aí, né, de várias manifestações, de falas de Bolsonaro, seja, essas coisas entram tudo de novo. Tudo faz parte. Porque há uma relação muito forte, sabe, de falas, de lives, inclusive lives, né? Lembra das lives do Bolsonaro?
O Alexandre de Moraes trouxe tudo lá. Ele trouxe tudo à tona, trouxe à tona, né? Aí essa coisa também contra o Tribunal Superior Eleitoral, essa questão contra o voto eletrônico. O Alexandre de Moraes trouxe uma comprovação assim muito contundente, mostrando o que estava por trás de tudo isso, desses questionamentos. A trama também que, sabe, que estava sendo feita junto com generais. Gente, toda uma articulação, tudo isso daí fez parte, assim, para que essa tentativa de golpe acontecesse. É que ela não deu certo. Ela não deu certo. E foi mostrado lá também, assim, o Alexandre de Moraes mostrou tudo isso. De generais que foram, né, já pegando generais que já estavam nos ministérios, junto com o Bolsonaro, o general Augusto Heleno, né, o Braga Neto, tá? A história do Braga Neto aí é bem complicada, né? E outros generais, mas de modo especial esses aqui, ficou muito claro, muito evidente toda a articulação que estava sendo feita. E aí, toda essa tentativa de questionar, de anular, de, sabe, essa questão do voto eletrônico, sendo que o Alexandre de Moraes mostrou de forma muito clara de que nunca houve nada comprovando fraude na urna eletrônica. Nunca houve. Aí um momento que ele até disse, eu não sei muito sobre essa história, que lá nos Estados Unidos já estão lá, inclusive com o Trump, né? Com o Trump, exatamente o Trump, logo o Trump, né? Mas assim, elogiando, né? Aqui as urnas eletrônicas brasileiras, essa coisa toda. Porque tem muitos que... Isso é interessante porque, mas nos Estados Unidos tem um voto de papel, né? Então, gente, eu achei, assim, muito, muito interessante, tá? A apresentação do Alexandre de Moraes. E eu fiquei o tempo todo, né, prestando atenção e vendo, sabe, as lapadas que vinham, as chicoteadas daqui e dali, em cima dos bolsonaristas, né? Do Bolsonaro, porque o Bolsonaro hoje ele não foi. Ele foi ontem e hoje ele não foi, né? Eu acho que ele já até sabia das lapadas que ia levar. Então ele não ia lá encarar, ficar lá encarando, sabe, as lapadas. E tanto é que ontem o que foi, né, comentado, que disse que ele compareceu lá para poder, sabe, meio que pressionar, meio que sabe aquela coisa assim que quando você vai falar de alguém, ele tá ali naquele meio, você vai falar de cara a cara, intimidar. E ele não conseguiu. Ele não conseguiu intimidar. Não intimidou ninguém, ministros, nem nada. Então, hoje seria a mesma coisa. Vocês acham que o Alexandre de Moraes ia se intimidar por causa da presença de Bolsonaro? De maneira nenhuma. Tá bom, então. Por hoje é só. A coisa vai continuar, né? Vamos ver como é que vai ser essa questão toda. Até o momento que eu assisti lá, tava o Flávio Dino, né, dando seu voto, tá? Mas pelo que eu entendi, pelo que eu tô, assim, a percepção minha é que essa turma toda aí, esses golpistas vão virar réus, tá? Eles vão virar réus. Aí nós vamos ter uma outra etapa, né? Ter uma outra peleja, uma outra continuidade, né, do processo, quer dizer, a coisa tem que acontecer dessa maneira, né? Ainda não é uma condenação, tá? Você tem que entender. Não é que na decisão de hoje eles vão ser condenados, né? Eles vão virar réus, tá? Que aí vai ser julgado, serão então julgados, né? Aí vai ter todo um tempo, todo um processo, todo um procedimento que vai acontecer aí, tá? Para se chegar então à condenação. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.